United States Air Force did recover alien bodies. They didn't tell me about it either, and I want to know. É possível que os militares escondam segredos do presidente acerca de OVNIs? There's always things like that going on. Flying saucers and they've had other things and all. E o que sabe o chefe de Estado realmente sobre extraterrestres? We were facing an alien threat from outside this world. Quantas vezes se terão os Estados Unidos defendido de OVNIs? Desde a Segunda Guerra Mundial, cada chefe executivo tem tentado resolver o problema da ameaça à segurança nacional, representado por objetos voadores não identificados. Descubra as provas por trás destas situações enquanto abrimos os ficheiros de OVNIs em OVNIs e a Casa Branca. Estamos nas primeiras horas da manhã de 25 de fevereiro de 1942, apenas 2 meses após o ataque a Pearl Harbor. Tudo está calmo na Casa Branca, enquanto o presidente Franklin Delano Roosevelt dorme. Mas a 5.000 km de distância, a fronteira da costa oeste dos Estados Unidos é invadida por um inimigo voador. O caos instala-se com um sinal luminoso num ecrã de radar. Uma sequência de acontecimentos pode ter envolvido o alarme ou o relatório vindo através do rádio. O operador de rádio a notificar o sargento de serviço. Depois, o sargento a fazer soar o alarme ou a ordenar que o fizessem soar. A partir de então deve ter havido uma grande confusão, graças ao choque inicial. Mas depois, como é óbvio, as tropas foram muito profissionais e tomaram imediatamente os seus postos. As pessoas que trabalhavam com os holofotes foram trabalhar com as luzes. Aqueles que trabalhavam com armas trataram das armas. Estavam prontos para enfrentar o inimigo. Em poucos minutos, a costa sul da Califórnia é atravessada por raios de luz e de fogo antiaéreo. Talvez uma estimativa conservadora fale de cerca de 2.000 disparos naquela noite, o que teria sido uma noite extremamente barulhenta para uma cidade habituada a sossego. Mas enquanto a defesa entra em campo, instala-se a confusão e ninguém sabe exatamente onde está o inimigo. Esse era o grande mistério e continua a sê-lo nos dias de hoje. Se falarmos com vários veteranos, dir-nos-ão que viram uma aeronave naquela noite. Alguns civis dizem que viram, mas muitos oficiais dizem que não havia nada no ar naquela noite. De facto, permanece um mistério. O exército concluiu oficialmente que se tratava provavelmente de tráfego aéreo. Mas não há qualquer informação sobre a sua origem. Por definição, penso num OVNI. Se quiserem que vos falem homenzinhos verdes, não estou preparado para tal. Mas sim, era um objeto voador não identificado, penso que posso dizê-lo. Durante cerca de 1 hora, a barreira de balas cobre os céus, mas ao nascer do dia torna-se aparente que os únicos estragos causados pelos soldados foram na cidade de Los Angeles. Tudo o que sobe tem de descer, e como é óbvio, as áreas circundantes estavam cheias de fragmentos de balas. Choviam pedaços, e em alguns casos até mesmo projéteis, que caíam e detonavam-se. Claro que os meios de comunicação responderam como o fazem na maioria das vezes. Vamos vender uns jornais. Por isso, talvez as histórias tenham sido exageradas, ou talvez não. Uma das histórias que se ouvia sobre o caso de Los Angeles era que os japoneses tinham submarinos através dos quais lançavam naves, o que não fazia qualquer sentido. Se pegássemos em relatórios de testemunhas oculares, diriam que as naves planavam, não se limitavam a andar devagar. Há uma fotografia em que o objeto tem as luzes todas em cima e basicamente não se parece com qualquer tipo de nave existente na época. Relatos de destroços em toda a cidade chegam aos ouvidos do presidente Roosevelt em Washington. A tarefa recai sobre o general George C. Marshall, o chefe de pessoal do Departamento de Guerra. A carta de Marshall
É provavelmente um dos documentos mais curiosos alguma vez emitidos acerca desse tema. Diz que 15 naves estiveram aqui com velocidades variáveis, desde muito lentas até ao aumento imediato para 300 km por hora, variando de altitude entre 9.000 e 18.000 pés. Não foram largadas bombas, não morreram pessoas, nem havia aviões de aliados, nem da Marinha Norte-Americana, nem do Exército no ar naquela noite. Não fazia sentido que os japoneses tivessem vindo até aqui. Teria havido pelo menos um bombardeamento se houvesse mais do que um avião. Ninguém pode afirmar com certeza como Roosevelt reagiu ao facto dos seus militares terem respondido àquilo que alguns declaravam ter sido um objeto voador não identificado. A única coisa que se soube da parte do presidente foi um recado que mandou a Stimson, o secretário de guerra. O presidente enviou uma curta mensagem a Harry Stimson, exigindo saber quem fora o responsável pelos sistemas de alarme aéreos dos Estados Unidos e se alguma outra pessoa, para além dos oficiais autorizados, poderia tê-los acionado. A resposta de Stimson e a forma como falou a Roosevelt sobre o inimigo não identificado permanece um mistério. Não foram encontrados quaisquer registros da sua resposta nos arquivos nacionais, nem na biblioteca presidencial de Roosevelt. Creio que naquela altura não pensaram num fenómeno extraterrestre. Acredito que em 1942 teria sido um assunto que despertaria grande curiosidade. The Axis powers will control the continent. Penso que o presidente Roosevelt estava tão preocupado com os esforços de guerra e a sua saúde precária que os OVNIs não foram levados em grande conta na sua lista de preocupações. De julho de 1947. Novas ameaças de guerra e um novo inimigo, a União Soviética. Põe os americanos a olhar para os céus. Alguns afirmam ver OVNIs. O presidente Harry S. Truman é informado de um possível incidente no Novo México. De repente dá-se o caso Roswell e há uma fuga para a imprensa de todo o país. Truman foi o primeiro presidente que realmente lidou com o caso dos OVNIs a nível público. Truman estava no poder quando a história explodiu. É uma chave crucial no olhar sobre todo o fenómeno dos OVNIs. Sabemos que os presidentes eram informados oralmente acerca dos discos voadores, o que não é algo que se leia nas memórias de Harry Truman, nem em qualquer estudo académico da administração Truman. Por outro lado, sabemos com certeza que aconteceu. Como sabemos? Através do homem que informou o presidente, o general Robert Landry, que era na época coronel da Força Aérea. O presidente Truman premiou Landry, seu piloto pessoal, pelo seu serviço exemplar, nomeando-o para tratar de temas dos OVNIs na Força Aérea e para servir de elo com a CIA sobre esse assunto. Foi-lhe pedido que informasse o presidente oralmente de 3 em 3 meses acerca do tema dos OVNIs, o que ele fez, segundo nos disse, até ao presidente sair do cargo. Calculo que tenham sido uns 18 relatórios. Queria ser mosca para ter ouvido algumas dessas conversas. Os relatórios eram feitos oralmente, não há registros. A ideia era, se não queres o assunto na primeira página do New York Times, não o ponhas no papel. Mas era impossível ignorar um incidente supostamente ocorrido na capital. Em 1952 é mais um daqueles anos muito importantes na história dos OVNIs. Uma onda massiva de observações de alta qualidade da parte de militares e civis ao longo dos Estados Unidos, culminando em sucessivos fins de semana de julho em que OVNIs sobrevoaram a capital. Era como se fosse uma invasão. Desapareciam objetos, os jatos de combate voltavam para trás, os objetos voltavam a aparecer. Tudo isto mostrava que o governo estava descontrolado e não tinha mão no caso. A história tomou tais preocupações que a imprensa, nomeadamente o New York Times, fez dela a primeira página. Truman tomou conta do assunto. Houve menos hesitações por parte dos líderes para falar sobre discos voadores. Harry Truman fez-o nos anos 50 durante uma conferência de imprensa. Oh yes, we discussed it at every conference that we've had in the military, and
They never were able to make me a concrete report on what they see. No, I haven't had anything on the subject. There's always things like that going on. Flying saucers and that other things. We shall never try to placate an aggressor by the false and wicked bargain of trading honor for security. Embora Truman tenha abordado o assunto publicamente, nunca foi dito que ele próprio tenha tido algum encontro imediato. Contudo, Dwight Eisenhower, de acordo com os ufólogos, teve uma experiência com OVNIs no início dos anos 50. Segundo consta, ele estava na costa britânica em 1952 e surgiu um objeto azul ao lado do navio. Penso que durou cerca de 10 minutos. O presidente Eisenhower e o almirante do navio foram ao deck. Eisenhower estava de pijama, mas ficou ali a observar o objeto e disse: "É melhor ir vê-lo por dentro." E entrou. O homem que fez o relato diz que nunca mais ouviu nada sobre o assunto. Durante o período Eisenhower, os OVNIs tornaram-se parte da cultura popular americana através de filmes e programas de televisão. Mas a Casa Branca pode ter tido de ler muito mais do que guiões de cinema. Eisenhower estava no poder quando o segredo acerca dos OVNIs se começou a formular de forma sistemática. Foi sob a administração de Eisenhower que, até mesmo dentro do exército, o tema dos OVNIs se começou a tornar muito mais restrito. Talvez existissem comentários a meia voz de pessoas relacionadas com a Casa Branca. Em maio de 1954, durante um discurso em Amarillo, no Texas, o general Nathan Twining, chefe de Estado-Maior da Força Aérea, fez uma declaração surpreendente. Disse: "Se vêm de Marte e são tão evoluídos como parecem, não temos com que nos preocupar." And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. Em 1963, o presidente John F. Kennedy passeava de barco perto da sua casa em Hyannisport. Houve um relato de alegada observação segundo o qual ele passava por Cape Cod quando desceu um objeto prateado com cerca de 20 metros, mais ou menos. Todos o viram e Kennedy disse: "Não vamos contar isto a ninguém." Uma vez que é difícil provar tal história, é algo em que podemos acreditar ou não. É difícil dizer o quando Kennedy sabia acerca de OVNIs. O período escasso e de final trágico em que esteve no poder deixou poucos registros na sua biblioteca presidencial. Kennedy é um grande mistério em relação ao tema dos OVNIs, porque há razões para crer que teve informações verdadeiras sobre eles. Estava preocupado em evitar uma guerra. To regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere. Lembrem-se da crise dos mísseis cubanos. This will produce the greatest crisis which the world has faced in its history. Estava consciente de que os discos voadores poderiam levar a América ou a Rússia a começar uma guerra. Mas creio que foi muito diplomático ao assegurar-se de que não saíamos por aí a disparar sobre os OVNIs. Os registros demonstram que Robert F. Kennedy, irmão de JFK, trocava correspondência de investigadores de OVNIs com o congressista Gerald Ford e oficiais da Força Aérea. Robert Kennedy desenvolveu um grande interesse em OVNIs. Foram descobertas várias cartas em que se referia ao tema. É difícil encontrar alguém com tanto poder a lidar com o assunto por escrito. Muitos pesquisadores de OVNIs acreditam que as diferenças políticas podem afetar certas informações e que alguns presidentes dos Estados Unidos não foram totalmente informados acerca de OVNIs. Os mesmos investigadores sugerem que John F. Kennedy foi o primeiro a ser afastado da verdade. Estava interessado em chegar à Lua primeiro do que os russos, mas não estava interessado no espaço. Era uma competição, um assunto político. Johnson, por outro lado, interessava-se muito pelo espaço.
against such force, the combined destructive power of every battle ever fought by man is like a firecracker thrown against the sun. Lyndon Baines Johnson começou na Casa Branca como vice-presidente de John Kennedy. Em setembro de 1961, respondeu a uma carta de um investigador de OVNIs inerente a uma visita extraterrestre. Johnson respondeu à carta e, em vez de lhe dizer para contactar a Força Aérea, disse-lhe que contactasse a Secretaria Administrativa da NASA. Era muito estranho que ele fosse à NASA e não à Força Aérea e que o vice-presidente respondesse a cartas sobre OVNIs. Enquanto Johnson esteve no poder, os militares foram chamados a investigar uma alegada colisão de um OVNI perto de Kecksburg, na Pensilvânia. Os acontecimentos daquela quinta-feira, 9 de dezembro de 1965, são ainda um importante capítulo na história dos OVNIs e da Casa Branca. Houve uma equipa de resgate. Soube-se que a NASA estava lá, assim como a Força Aérea. O objeto foi removido e pronto. Disseram ser um meteorito. Foi essa a explicação oficial. Na maioria das minhas pesquisas de documentos presidenciais, identifico os acontecimentos mais importantes ligados a OVNIs. Vou aos registros da Casa Branca, vejo quem estava lá, onde estava o Presidente e o Ministro da Defesa. Fui à biblioteca de Johnson e pesquisei onde estava o Presidente. Estava no seu rancho em Austin, no Texas. Na manhã seguinte parecia que toda a gente tinha aparecido no rancho. Por exemplo, James Webb, chefe da NASA, o governador do estado da Pensilvânia e todos os chefes de Estado-Maior, para além de fotógrafos. A forma como descreveram a reunião com os chefes de Estado-Maior foi Guerra do Vietnã. Assim, embora não haja nada a que nos possamos agarrar, o Presidente conseguiu fotografias da nave como prova, o que foi uma evidência circunstancial de que algo se passava em torno do Presidente na manhã após a colisão. O interesse do presidente Richard Milhous Nixon em OVNIs é ainda mais difícil de calcular. Falei com pessoas que afirmam ter falado com Nixon sobre OVNIs e que ele pareceu muito interessado. Havia rumores de que tinha uma enorme coleção de livros sobre OVNIs, mas nunca foi capaz de prová-lo. Muitos investigadores de OVNIs acreditam que Nixon recebia informações específicas e que teria querido torná-las públicas. Há fortes indicações de que planeava revelar dados em OVNIs Passado, Presente e Futuro, um livro de Robert Emenegger e um programa de televisão com o mesmo título. Falei com Emenegger e soube que o Partido Republicano lhe pedira que produzisse o programa usando apenas funcionários do governo, porque a ideia era divulgar dados. Bob Emenegger era um publicitário e produtor de televisão que por acaso conhecia uma pessoa importante na Casa Branca. Bob Haldeman era um homem que eu conhecia de uma república da UCLA e tornou-se chefe do Estado-Maior da administração de Nixon. Em meados dos anos 70, Emenegger e o colega pesquisaram histórias militares para o seu programa de televisão nos arquivos cinematográficos da base aérea de Norton. Paul Shartle é um dos homens que nos levou lá para dentro e disse: o que pensariam se vos disséssemos que uma nave alienígena aterrou na base aérea de Holloman e foi filmada pelos nossos empregados temporários e que o filme foi enviado para Norton, como todos os filmes? Achei ultrajante. Um OVNI. Ele acrescentou: se estiverem interessados, contactem o Pentágono, mas envolvam esse assunto entre outros, porque entrar no assunto dos OVNIs lança um sinal de alerta. George Weinberger tinha a pasta das tecnologias estrangeiras e era dono de um abrigo subterrâneo privado em Wright-Patterson. Percorri o corredor e vi pequenas câmaras de vigilância. Fui até à secretária dele e disse: quero fazer-lhe umas perguntas sobre a aterragem de uma nave alienígena na base aérea de Holloman. Esperava que se fizesse de desentendido, mas não. Pegou num livro e entregou-me. Abri-o e li. Para o meu amigo coronel George Weinberger, assinado pelo Dr. Alan Hynek. O livro era todo acerca de OVNIs. Hynek era naquela altura o consultor científico da Força Aérea em relação a OVNIs.
Perplexo, Emanegra contactou o seu amigo e chefe de Estado-Maior, Bob Haldeman. Ele estava na Casa Branca e eu perguntei-lhe se tinha ouvido alguma coisa sobre a aterragem na base aérea de Holloman. Mas ele respondeu: ouvi qualquer coisa, mas não sei de nada. Se o presidente sabia ou não é uma incógnita. Apesar de Emanegra nunca ter obtido a filmagem de Holloman para o seu programa, em 1974, a sua experiência dá algumas luzes aos investigadores acerca das informações que os presidentes americanos possam ter tido sobre OVNIs. Um amigo ajudou-me a conversar com 2 ex-presidentes e ambos confirmaram ter visto a filmagem da base aérea de Holloman. The Congress should investigate the rash of reported sightings of unidentified flying objects in southern Michigan and other parts of the country. Gerald Ford mostrara interesse sobre o tema dos OVNIs enquanto congressista, devido a observações na sua divisão administrativa durante os anos 60. O que muitos não percebem é que a função primordial de um congressista é servir os seus constituintes. Jerry percebeu que teria de haver uma audiência. Gerald Ford lutou pelas pessoas que queriam respostas e fez declarações fortíssimas dizendo que queria uma investigação oficial. A 5 de abril de 1966, a Comissão das Forças Armadas levou a cabo audiências públicas sobre o tema dos objetos voadores não identificados. O secretário da Força Aérea, Harold Brown, elaborou a conclusão. Não se sabe se as audiências tiveram algum impacto sobre o ponto de vista de Ford acerca de OVNIs depois de se tornar presidente, mas muitos pesquisadores afirmaram que Ford escolheu conselheiros que mostravam conhecimento da potencial ameaça causada pelos OVNIs. Tinha alguns conselheiros que naquela altura talvez não tivessem tido grande importância. Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush Sr., o diretor da CIA, algumas pessoas em quem ele podia confiar e que confiavam nele. Após deixar a Casa Branca, Ford respondeu a uma carta de um antigo oficial da Força Aérea que fazia pesquisas sobre OVNIs. Durante a minha carreira no Congresso, como vice-presidente e como presidente, fiz vários requerimentos para obter informações sobre OVNIs. As autoridades oficiais negaram sempre as alegações sobre os mesmos. Enquanto presidente, Ford não falou sobre o assunto. Alguma coisa o preocupou ou simplesmente perdeu o interesse. O mais provável é que tenha achado que não era politicamente prudente discutir o assunto. Embora existam documentos que ligam os OVNIs à Casa Branca e alguns relatórios de que presidentes possam tê-los visto, apenas o presidente Jimmy Carter admitiu ter visto um OVNI. Carter ficou conhecido como o presidente dos OVNIs porque falou de uma observação. Um grupo especializado em OVNIs contactou-o e disse: podia preencher o nosso relatório de observação? E Jimmy Carter preencheu-o. O próprio Carter falou com muita vivacidade sobre o incidente acontecido em outubro de 1969, quando estava em Leary, na Geórgia, a discursar no Lions Club. Uma coisa que acho que chamou a atenção do público foi o facto de Carter ser legislador da Geórgia na altura em que viu o OVNI e tê-lo relatado imediatamente, falado dele publicamente. Mesmo depois de se tornar governador e mais tarde presidente, nunca o desmentiu. Sempre foi frontal ao dizer sim, vi qualquer coisa que não consegui identificar. Ele dizia sempre que ficava do lado das pessoas que tinham tido essas experiências e que nunca riria de alguém que tivesse visto um OVNI, porque ele próprio tinha visto um. O relatório de Carter sobre OVNIs deixa bem explícito o que viu naquela noite.
Carter descreveu o objeto como tendo bordas firmes e formato circular. Parecia iluminar-se a si mesmo. Estava a cerca de 900 metros de distância. Recuou, aproximou-se e depois foi-se embora. Quando falamos de OVNIs, olham para nós com estranheza. Penso que muita gente não está disposta a ser como Carter, que andou em frente e chegou a preencher um relatório. Nunca desmentiu o conteúdo do relatório. O que me diz que Jimmy Carter, o homem mais honesto de sempre no governo ou fora dele, deixou esse legado para que futuros pesquisadores de OVNIs o pudessem saborear e apontá-lo como um marco no facto do governo saber mais do que diz acerca do assunto. E isto inspirou Jimmy a tentar canalizar um pouco desse conhecimento. Ao candidatar-se à presidência, Carter prometeu durante a campanha divulgar tudo o que pudesse acerca de OVNIs assim que chegasse ao poder. Como tentaram que Jimmy Carter mantivesse a promessa? Escreveram-lhe assim que ele tomou o poder, dizendo: Jimmy, agora está onde pode cumprir a promessa. Por favor, faça-o. Durante a administração Carter, chegaram à Casa Branca 9.000 cartas com relatos de OVNIs. Como é óbvio, não respondeu pessoalmente a todas, mas muitas pessoas estavam interessadas no cumprimento daquela promessa feita em 1976 e outras estavam apenas interessadas em contar as suas experiências. Tinham visto algo que queriam que fosse registado. Alguns pesquisadores sugeriram outros motivos para Carter não levar adiante a sua promessa. A CIA informa o presidente dos assuntos mais importantes e a pessoa que informou Jimmy Carter sobre os serviços secretos foi George Bush Sr., o diretor da CIA. Jimmy Carter perguntou pelos ficheiros sobre OVNIs. Segundo consta, George Bush respondeu: não há necessidade de saber. Isto funciona segundo casos de necessidade e a curiosidade por parte do presidente não é uma necessidade suficiente. Aqueles que afirmam que George Bush informava Carter sobre os OVNIs têm de prová-lo. Havia muitos outros assuntos acerca dos quais podiam falar. Apesar de tudo, o presidente Carter revelou documentos sobre OVNIs durante a sua administração, o que os pesquisadores consideram os anos dourados. Milhares de documentos sobre OVNIs foram liberados sob requerimentos de liberdade de informação nos últimos 30 ou 40 anos. Mais de metade foi liberada durante a administração Carter. Estes documentos acabados de ser liberados foram cedidos por várias agências. Contém informações sobre muitas observações de OVNIs e respostas militares. O acesso ao material liberado continua a apoiar a pesquisa sobre OVNIs. We must act today in order to preserve tomorrow. And let there be no misunderstanding. We are going to begin to act. Existem relatos de que Ronald Reagan teve 2 experiências com OVNIs antes de ser presidente. A história da sua primeira observação veio ao público através das memórias da atriz Lucille Ball, que recordou que Reagan e a sua mulher Nancy chegaram tarde a uma festa em Hollywood. Declarou que quando Reagan e Nancy chegaram à festa estavam muito empolgados. Contaram a toda a gente que tinham visto alguma coisa a descer a costa. Reagan tinha muito interesse no tema dos OVNIs em privado. Dizem que teve uma observação muito interessante quando viajava de avião enquanto governador da Califórnia. Alegadamente, Reagan terá visto uma luz branca aos zigue-zagues ao longo do avião. Terá ido ao cockpit e dito ao piloto para segui-la. O piloto tinha 30.000 horas de voo, o que é um número incrível. Toda a tripulação viu a luz. Segundo afirmaram, seguiram a luz misteriosa durante vários minutos até que ela desapareceu no ar. Terão estas alegadas observações influenciado as repetidas referências de Reagan a OVNIs e a vida extraterrestre enquanto esteve no poder?
A 11 de fevereiro de 1988, num discurso no jantar anual do Comitê da Ação Política, Reagan disse: Our unshakable, root-deep, all-encompassing skepticism about the capital city's answer to the UFO, that bizarre, ever-tottering but ever-flickering saucer in the sky called the prevailing Washington wisdom. Um discurso presidencial é algo muito complexo, com muitos contornos. Há quem pegue em cada uma das palavras como se todas elas fossem precisas. É um processo extremamente longo e complicado. Há cerca de 25 agências que têm de elaborar conclusões. Todos querem incluir ou retirar alguma coisa. Verifiquei todos os discursos, nomeadamente os de Reagan, que abordavam a invasão extraterrestre. Reagan pedirá a quem lhe escrevia os discursos que aludisse ao tema dos OVNIs. Acreditava que se fôssemos invadidos por seres de outro planeta, o mundo unir-se-ia. Dizia que era a sua fantasia. Uma das trocas mais interessantes foi de Rhett Dawson, que escrevia os discursos de Reagan e procurava manter essa fantasia fora dos mesmos e longe do próprio presidente. A discussão aconteceu antes do comunicado do presidente Reagan à Assembleia Nacional das Nações Unidas, em 1987. Há um memorando de Dawson que diz: Sr. Reagan, aqui está o seu discurso, leia-o e diga-me alguma coisa. Ele reparou que o item sobre a invasão extraterrestre fora removido. O presidente replicou com uma exigência escrita à mão no memorando. No final da página estava escrito com a caligrafia de Reagan: há aqui muita coisa anti-soviética, quero afastar-me disso. Já agora, pode voltar a incluir a minha fantasia de como o mundo se uniria caso se deparasse com criaturas de outro planeta? Usou a palavra criaturas. Compreendendo a determinação do presidente, Dawson reescreveu o discurso e durante a 42ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a 21 de setembro de 1987, Reagan disse: Our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? And the reason is simple. You're more apt to see a UFO than you are his planet. Os investigadores insistem que George Bush é a chave para o conhecimento sobre OVNIs nos dias de hoje. Creio que George Bush Sr. é um dos presidentes-chave no que diz respeito à ufologia. É muito importante porque muitos pesquisadores sempre acreditaram que sabia o que se passava. Fora diretor da CIA a quando da administração de Ford. Fora vice-presidente de Ronald Reagan durante 8 anos. Certamente recebera cartas sobre muitos assuntos, incluindo OVNIs. O exército confiava nele, assim como a maior parte dos serviços secretos. Chegaram mesmo a dar a um edifício na sede da CIA o nome de George Bush. Herbert Walker Bush fora em tempos chefe da CIA. E muitos acreditam ter sabido o que se passava na agência em relação aos OVNIs. Se o soube, provavelmente jamais descobriremos. Assim como aconteceu com outros presidentes. Houve quem tivesse escrito para a agência enquanto ele esteve lá. Enviavam requerimentos de liberdade de informação quanto a quaisquer materiais sobre OVNIs. Eram à volta de 900 páginas. Responderam que já não investigavam o assunto, mas quantos americanos estão dispostos a aceitar tal resposta? No entanto, há poucas provas que liguem o presidente Bush aos OVNIs. Escrevi para a biblioteca de Bush, perguntei-lhes sobre documentos acerca de OVNIs, responderam que só tinham um. Não há documentos públicos que liguem George Bush Sr. a OVNIs, mas creio que poucos investigadores duvidam que ele sabia muito acerca do assunto. A resposta pode estar entre alguns dos documentos mais secretos do governo, recentemente liberados por várias agências militares. Para muitos investigadores de OVNIs, George Bush e os membros do seu corpo administrativo, incluindo Dick Cheney e Donald Rumsfeld, formavam a equipa que mantinha os ficheiros sobre OVNIs cuidadosamente guardados entre os círculos do exército e dos serviços secretos.
Bush é um homem que sabe muito do que se passa no mundo secreto, chamemos-lhe assim. O mundo que está por detrás da presidência. O mundo do poder real. É um homem que por detrás do que se vê tem dinheiro, de petróleo e todas as ligações certas. Se queremos saber o que se passa, George Bush sabe. É o homem certo. As far as I know, an alien spacecraft did not crash in Roswell, New Mexico in 1947. Os arquivos presidenciais de William Jefferson Clinton contêm extensos relatórios inerentes a OVNIs, desde Roswell até alegadas observações recentes. Diria que se os OVNIs são de Carter, Clinton é o jackpot. Clinton esteve dentro do assunto dos OVNIs durante muito tempo. Os Clinton diziam que a sua biblioteca em Little Rock tinha muitas janelas, porque queriam mostrar que era uma administração aberta, uma mina de ouro para os pesquisadores. Penso que Clinton, por um lado, fez mais do que qualquer outro presidente ao liberar material secreto e, por outro, abriu as portas do governo mais do que qualquer outro, tanto quanto sei. Bill Clinton é outro presidente que demonstrou publicamente interesse no assunto dos OVNIs e não teve medo de afirmá-lo perante o público de vez em quando. Falava sobre segurança social. De cada vez que se tentava fazer algo pela segurança social, o presidente dizia esta gracinha. Passou a fazer parte do discurso. Clinton usou-a 8 vezes. No entanto, muitos pesquisadores creem que a Casa Branca de Clinton foi complacente em relação à necessidade de liberar ficheiros secretos acerca de OVNIs. Talvez o comentário mais forte de Clinton em relação aos OVNIs tenha sido feito durante um discurso a 30 de novembro de 1995. Quando um discurso presidencial é escrito, não é algo inventado, é algo que demora dias, meses a ser feito. Pode ser vetado por muitas pessoas. O que estiver num discurso presidencial está lá por algum motivo. Bill Clinton fez um discurso em frente a 80 mil pessoas em Belfast, na Irlanda do Norte. Levanta-se, discursa, fala sobre crianças, lê a carta de um tal Ryan e diz: Ryan, se estiveres a ouvir-me, aqui está a resposta para a tua pergunta. If the United States Air Force did recover alien bodies, they didn't tell me about it either. And I want to know. I want to know. I want to know. This is the part that the press, all over America. Este foi o papel da imprensa por toda a América. A segunda parte do discurso foi um desafio, uma indireta feita ao exército. Disse: se recuperaram cadáveres alienígenas, também não me disseram e eu quero saber. Mas quando se olha para o primeiro relatório de Roswell feito pela Força Aérea em 1994 ou 95, não há menção a cadáveres. It doesn't talk about the bodies. That's good. How are you? Good to see you, sir. If you're elected president, will you find you trust the people enough to tell them about you? What the story is. Half the public believes that they are real. Would you finally tell us what the hell's going on? Sure, I will. De acordo com alguns pesquisadores de OVNIs, George W. Bush, o 43º presidente dos Estados Unidos, reconstituiu o poderoso corpo administrativo do pai, em parte para manter a mão sobre o segredo dos OVNIs. Dois são muito importantes: Cheney e Rumsfeld. Pessoas que sempre foram consideradas pelos ufólogos como tendo as ligações certas e que provavelmente sabiam de tudo. Em relação à administração de George Bush, é pouco claro o quanto sabe sobre o tema dos OVNIs. Muitos argumentam que o vice-presidente Dick Cheney é o homem certo em relação a esse assunto. No dia 11 de abril de 2001, o pesquisador de OVNIs Grant Cameron conseguiu questionar o vice-presidente Dick Cheney sobre a divulgação dos OVNIs. Cameron sabia que tinha de fazer perguntas pertinentes.
Viu algum OVNI? O que pensa sobre OVNIs? Quem se importa? A questão importante é: alguém entrou no seu escritório um dia e o fez assinar um papel no qual assumia ter sido informado do assunto? Se pudermos mostrar que o Presidente foi informado acerca de OVNIs, mostrará que não só existem, mas que são um assunto importante. Fiz a pergunta a Dick Cheney num talk show de rádio em Washington, o Diana Rehm Show. Fui o primeiro ouvinte a ligar. Liguei-lhe e disse: Since the statement made by George Bush last July, there's been a vicious rumor circulating in the UFO community that you've been read into the UFO program. So my question to you is, in any of your government jobs, have you ever been briefed on the subject of UFOs? And if you have, when was it and what were you told? Well, if I had been briefed on that, I'm sure it was probably classified and I couldn't talk about it. Fiquei abismado. Era significativo porque disse de certo foi um assunto secreto e também não posso falar. O que significa que vão continuar a manter segredo e ele basicamente assumiu que sim. Sabia do assunto e que havia algo a esconder. É segredo e é importante. O tema das revelações do governo acerca de OVNIs, enquanto problema de segurança nacional, há muito que é debatido. O Presidente ou sabe ou deveria saber o que é a pesquisa oficial de OVNIs. A questão é por que não nos dá a Casa Branca mais informações? Não sei a resposta. A política de secretismo em torno dos OVNIs penso que seja um pesadelo para qualquer presidente dos Estados Unidos. Não se pode dar um pouco de informação. Não vende. Há sempre uma ideia de que algum departamento em algum lugar estará a acumular dados. Mas teríamos de saber quem o faz, o que nos pode levar a uma teoria da conspiração. Penso que todos reconhecem que os presidentes entram e saem. Têm a vida curta no inerente à sua permanência no poder, enquanto os serviços secretos duram para sempre. Penso que manter o status quo em relação aos OVNIs é a forma mais fácil de se comportarem. É uma situação em que o povo tem de reconhecer que é do seu interesse obter informações sobre os OVNIs para a sua sobrevivência e do sistema de governo em que todos crescemos a acreditar. Um governo do povo, pelo povo e para o povo. A informação é uma forma crítica de consegui-lo, pois é o revelar de uma grande parte da nossa história que nos tem vindo a ser negada há 60 anos. É muito importante. O que mudou desde os dias em que Roosevelt era presidente? Com os avanços tecnológicos e de segurança, os objetos voadores não identificados continuam a ser vistos como uma ameaça credível à Casa Branca e ao presidente. Well, Leon, a report came in late this morning that an unidentified aircraft had entered a restricted area. Folks at the White House took it very seriously. 27 de abril de 2005. Os radares encontram um objeto voador não identificado sobre a Casa Branca. The alert that an unidentified aircraft had violated a no-fly zone and caused a whirlwind of activity at the White House. As the Secret Service jumped into action, sharpshooters took their position and agents rushed to clear the area. O presidente Bush e o vice-presidente Cheney apressaram-se a entrar nos refúgios subterrâneos. As forças de segurança responderam a uma ameaça com pânico semelhante ao das tropas que se defenderam contra um objeto voador não identificado em 1942. Well, what sparked all of this, according to the Department of Homeland Security, it was just a blip on the radar screen, no aircraft. Pim Pam Pum, produção audiovisual. I figured